A opinião do eleitor é o que mais importa para os deputados. Fiquem atentos no que as pessoas pedem, discussões que levem a algum lugar dentro da Assembleia Legislativa. A gente vai agora para Brasília falar sobre CPMI do INSS. Daqui a pouquinho tem os detalhes de uma vaia que o presidente da República, Lula, levou ali durante a marcha dos prefeitos. Mas a gente traz os detalhes agora das bancadas de governo e também da oposição que pretendem ali dividir os trabalhos em uma CPMI do INSS. Senadores aqui do Paraná estão defendendo a apuração dessas fraudes. A instalação do colegiado ainda está indefinida, mas os representantes dos partidos já discutem internamente posições estratégicas. Apesar de ter conseguido as assinaturas, a instauração de uma CPMI do INSS, vocês sabem, ainda depende ali do senador, do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que tem que tirar esse pedido da gaveta. Não adianta nada ter o abaixo assinado se ele fica parado. Ele tem que ler o requerimento de abertura da CPMI durante uma sessão em plenário. A princípio, a próxima reunião do Congresso está prevista para terça-feira da semana que vem. E aí, internamente, os aliados do governo federal e da oposição estão intensificando as conversas sobre quem vai assumir a presidência dessa comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, e também a relatoria das fraudes do INSS. A tendência é de que um lado fique com a presidência e outro fique com a relatoria. Então, uma divisão entre situação e oposição dentro dessa comissão. A princípio, o governo foi contra a criação do colegiado, mas com o avanço das tratativas, até com a assinatura de parlamentares da própria base do governo de Lula, teve que mudar a postura. Entre os deputados do Paraná, 21 e 3 senadores do estado assinaram um requerimento que pede a instalação de uma CPMI. A produção aqui do nosso Jornal da Manhã entrou em contato com os 3 senadores para falar sobre o assunto. Para a Jovem Pan, Flávio Arnes, do PSB, e que faz parte da base do governo, portanto, disse que é importante essa apuração por parte do Congresso. Vamos ouvir, então, a fala do senador. Eu já assinei o pedido. Me perguntaram, inclusive, se isto era orientação do partido ou liberação do partido. E eu mencionei que não era nenhum dos dois aspectos, mas sim um dever de consciência em relação a este crime que vem sendo perpetrado contra aposentados e pensionistas, com 3 observações básicas. Primeiro, uma CPMI para que os valores possam ser restituídos a quem foi lesado. O segundo aspecto é a identificação dos vigaristas que estão fazendo tudo isto para que sejam penalizados duramente. E o terceiro aspecto é que haja a interrupção dessa parceria do INSS com associações que, na verdade, dificultam todo o processo que tem que ser aprimorado de atendimento justamente para o aposentado, para o pensionista, para aquela pessoa que necessita dos serviços do INSS. Então, sou totalmente a favor, já assinei, espero que seja instalada para que nunca mais se repita uma história semelhante a esta no Brasil. Olha, ouvimos aí o Flávio Arnes, também outro senador que falou sobre o assunto foi o Sérgio Moro, do União Brasil, e ele criticou a atuação da AGU. Olha, eu apoio a CPMI para apurar esse roubo que foi feito aos aposentados e pensionistas do INSS. É um grande escândalo, a CPMI tem que ser instalada, já tem os números necessários, já tem um grande apoio no Congresso Nacional. E por que ela é importante? Porque a gente está vendo uma atuação seletiva da parte agora da AGU, que entrou com uma ação para bloquear valores dos sindicatos e associações envolvidas, mas está deixando de fora aquele sindicato que tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula, e 2, também está deixando de fora a CONTAG, que é uma associação que reúne aposentados e que é uma grande contribuidora política, apoiadora política dos partidos vinculados ao governo. Então precisamos ter uma apuração isenta e precisamos ser rigorosos. Olha, não tem ninguém preso até agora. E está muito longe de ter sido recuperado todo o dinheiro que foi roubado. A CPMI pode ajudar e ela tem o meu apoio. Olha, o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB, também falou sobre o posicionamento dele a favor da criação de uma CPMI para investigar as fraudes do INSS. Vamos ouvir. Esse roubo aos aposentados do INSS é uma coisa inonimável, difícil de classificar. Muito já foi dito.
Mas o que me parece pior, e eu percebo isso por uma questão de lógica, é que o governo insiste em tapar o sol com a peneira. Eu acho muito estranho que os burocratas da Dataprev e do INSS tiveram o caminho lógico, através dos computadores todos que têm à disposição, para acessar as contas dos aposentados e, de lá, com uma mão longa, retirar parte do dinheiro que ninguém tinha autorizado. Isso foi uma coisa muito elaborada, esse furto. Não foi aleatório. Né? E havia um destinatário para o dinheiro que foi roubado. E foi roubado com a conivência de quem estava fazendo a gestão desses fundos. Ouvimos então a fala dos senadores que representam o estado do Paraná, os 3, defendendo então a instalação dessa CPMI, e voltamos a registrar sobre os deputados federais. A gente já trouxe aqui, mas não custa lembrar, 21 deputados federais aqui do Paraná assinaram a criação dessa CPMI. São eles: Luísa Canziani, Sargento Faur, Reinaldo Stefanes, Rodrigo Estácio, Luciano Alves, todos do PSD, o deputado Vermelho, Tião Medeiros, o Dilceu Esperafico, o Pedro Lupion e também o Ricardo Barros, esses do PP. Assinaram também Luiz Carlos Rauli, do Podemos, Felipe Francischini, Padovani, Matheus Laiola e Geraldo Mendes, do União Brasil, além de Diego Garcia, do Republicanos, Sérgio Souza, do MDB, também assinou o Jacobo e o Felipe Barros, do PL, assinou também o Beto Richa, do PSDB, assim como Luciano Dutti, do PSB. A gente viu posicionamentos ali por parte do Oriovisto Guimarães, também do senador Flávio Arnes, de um modo mais geral, defendendo essa instalação de uma CPMI por conta da importância da investigação também por parte do Congresso. Já Sérgio Moro, além de defender, também volta a colar esse assunto da fraude do INSS de uma forma mais visível ali, justamente ao governo Lula, citando diretamente o irmão do presidente da República, que é vice-presidente em um dos sindicatos envolvidos nessas fraudes. Manuela Niclevix, a gente observa, né, essa fala dos senadores, a iminência dessa instalação de uma CPMI, a grande expectativa pelo momento em que o presidente do Senado vai pegar esse papel da gaveta e vai ler a abertura dela. E a gente espera que seja logo, né, Bia? Também faz parte do nosso papel, do papel dos parlamentares, que tem que fazer essa pressão, mas também do nosso papel como sociedade, fazer a pressão nos nossos parlamentares para que isso aconteça também o mais rápido possível, para que a gente tenha o maior número de informações também sobre esse escândalo de corrupção, que tem tudo para ser o maior escândalo de corrupção aí da história recente, né, desde o Mensalão. E eu acho que ele tem um impacto ainda mais direto na vida da população, porque quando a gente fala de escândalo de corrupção, normalmente a gente está falando, por óbvio, de dinheiro público sempre, mas é muito mais abstrato, né? E nesse caso não, o dinheiro sumiu literalmente do bolso de muita gente que está percebendo agora. A gente teve falsificação de assinatura e a gente tem aquele valor ali na casa dos 6 bilhões, né, que é, na verdade, a fatia menor do que tudo isso pode vir a ser, porque tem toda aquela investigação agora dos empréstimos consignados que pode levar esse número para muito, muito mais. Então a gente espera que Davi Alcolumbre, sim, né, o Hugo Mota já se tirou aí, né, dessa responsabilidade, então a gente espera que Davi Alcolumbre realmente tome uma medida o mais rápido possível e faça a instalação dessa CPMI e que ela de fato traga a público mais informações para a sociedade. Claro que a gente, e faz parte do jogo, vai ter aquela guerra de narrativas, vai ter a base do governo Lula tentando jogar essa responsabilidade para o governo Bolsonaro, a oposição tentando jogar para o governo Lula, e aí a gente tem que ter em mente que sim, todo esse esquema de fraude começou já há muito tempo. Aliás, os relatos, né, as provas mostram que começou até antes do governo Bolsonaro em algumas instituições, começou lá no governo Temer, engrenou sim no governo Bolsonaro, continuou, mas multiplicou-se muito durante o governo Lula, que está tentando se fingir de morto na situação, também está esperando que o assunto morra ali da pauta para não ter que dar muito mais justificativa sobre isso. E não vai sumir, né? Não vai morrer. Eles vão ter que também se pronunciar sobre tudo isso. Então, primeiro, parabéns aos 3 senadores aqui do Paraná pelo posicionamento, claro, foi provocado aqui pela nossa equipe de jornalismo, mas pelo posicionamento, por prestar também essas informações aí à sociedade, aos seus eleitores, e a gente vai ficar acompanhando aqui a par e passo tudo isso, né, Carlos?